Você vai fazer um exercício sobre pilhas e se depara com essa situação, onde o exercício coloca para você duas equações de redução e os seus potenciais. E a partir daí ele pergunta, nessa pilha formada, qual é o cátodo, qual é o ânodo, polo positivo, polo negativo, DDP da pilha, equação, tudo que ele tem direito de perguntar sobre pilha, ele te pergunta nesse exercício. Então, se você está na dúvida, se você não sabe como que começa a fazer esse exercício, eu vou te mostrar nesse vídeo passo a passo. Fica comigo aí que você vai aprender tudo e nunca mais vai esquecer. Seja bem-vindo ao tutorial de Química. Olá, tudo bem? Sou o professor Everson. Há 30 anos venho mostrando para os meus alunos maneiras fáceis de entender a química. Antes de falar com você sobre o exercício que lhe propus, deixa eu te pedir uma coisa. Tem um botãozinho vermelho aí embaixo. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se já. Ativa o sininho e saiba de todos os vídeos novos que são publicados todas as semanas aqui no Tutorial de Química. Faz isso já, que eu sei que se você deixa para o final, você acaba esquecendo. Mas vamos voltar ao exercício. Vamos lá. O exercício nos coloca aqui o seguinte. Espera aí um pouquinho, deixa eu só ajustar aqui. Pronto. O exercício nos coloca aqui o seguinte. Uma pilha é constituída de alumínio e cobalto e os potenciais padrão de redução são dados. Primeira coisa que você tem que observar. Vamos lá. Ele está falando em potenciais padrão de redução. Então essas reações químicas aqui, elas indicam a vontade. Lembra que o potencial padrão, potencial, lembra que a palavra potencial a gente pode substituir pela palavra vontade, tá? Vontade de reduzir. Então, a hora que eu comparo aqui os dois valores, o alumínio e o cobalto, eu percebo que o valor do alumínio é menor. Menos 1,66, são dois valores negativos. Então, eu posso dizer o seguinte, que o alumínio tem menos vontade de reduzir. Então, ele vai ter vontade de oxidar. O cobalto, então, se o alumínio vai oxidar, então, nesse caso, é o alumínio que vai reduzir. Tá vendo? Apenas com análise desses dados. A hora que eu olho aqui, menos 1,66, olha, é menor. E esse daqui, esse valor aqui é o maior. Era essa a comparação que eu tenho que fazer, tá? Quando a gente fala, então, em cátodo e ânodo, lembra que o cátodo é o polo que reduz. E o ânodo é o polo onde ocorre a oxidação. Ora, se nós já definimos aqui, então eu sei que o cátodo é o polo que reduz, é onde vai ocorrer a redução. Então, essa reação química aqui é a reação do cátodo. E a outra reação química do ânodo, só que toma cuidado. Essa reação está escrita na forma de redução. Então, no ânodo ela vai ocorrer no sentido contrário. Al dando Al3+, mais 3 elétrons, no sentido da oxidação. Não se esqueça também, Cat quer dizer positivo. Então, polo positivo é o cátodo, tá? O polo positivo é o cátodo e o polo positivo é o polo de cobalto. Então, o polo negativo é o ânodo que é o polo de alumínio, o eletrodo de alumínio. Pronto. Tá vendo que simples, que fácil que é entendermos? Vamos montar essa pilha. Vamos fazer o esqueminha dela para você entender melhor. Deixa eu pegar aqui uma outra tela. Pronto, aqui, ó. Vamos montar o esqueminha dessa pilha. Então, olha só. Eu tenho 2 frascos, tá? 2 frascos. Deixa eu lembrar aqui que é alumínio e cobalto. Então, o cobalto vai reduzir.
A gente costuma colocar quem reduz, isso daí é só um costume, tá, gente? Não é para você, não quer dizer que você deve fazer, não, tá? Cobalto 2+, não é obrigatório. Então aqui, uma plaquinha de cobalto. Desse lado aqui, uma plaquinha de alumínio numa solução que tem íons alumínio. Lembra que o eletrodo é sempre isso, metal, íons do metal. Essas placas estão ligadas no multímetro, no caso aqui ele pode indicar a voltagem, e entre os dois frascos, os dois beckers, nós temos a ponte salina. Se você não lembra para que serve a ponte salina, aí no card vai aparecer um vídeo na tela final, na playlist, que é um vídeo onde eu falo só de ponte salina. E essa ponte salina tem íons positivo e íons negativo. Vou pôr A e B como íons genéricos, tá? Bom, o que nós vimos que vai acontecer? Aqui, o cobalto, olha lá, ó, o cobalto vai reduzir. Então, o cobalto vai reduzir, se transformando em cobalto 0. E o alumínio vai oxidar Al para L3+, mais 3 elétrons. Então, o alumínio vai doar elétron para o cobalto. Olha lá, ó. O alumínio doa elétron para o cobalto. Atenção agora. Eu tenho o fluxo de elétrons pelo fio nesse sentido, tá? Então, pelo fio, o fluxo de elétrons está nesse sentido. Pela ponte salina, eu vou ter que ter um fluxo nesse sentido de íons negativo. Ah, qual é o íon que está na ponte salina? Pode ser NaCl, pode ser Cl-, tá? Então, pela ponte salina, nesse sentido, ó, daqui para cá vão íons negativos. E no sentido contrário vem íon positivo. Então, por exemplo, vai chegar uma hora que um alumínio que está sobrando aqui vai vir para o lado de cá, o Al3+, que responde a essa questão que ele faz aqui, ó. Os íons que migram pela ponte salina em direção aos eletrodos de cobalto são os íons de alumínio, que vão migrar em direção ao eletrodo de cobalto. Equação global da pilha. Atenção agora. Equação global da pilha é você somar essas duas equações, tá? Eu vou fazer o seguinte, deixa eu fazer um negócio aqui, só para ficar mais fácil, para não ter que escrever de novo. Ó, eu vou colocar uma embaixo da outra aqui. Pronto, ficou bonitinho, tá? Pera aí, vamos pôr no meio. Pronto. Nada como uma lousa digital para nos ajudar. Beleza. Tá. Agora presta atenção num detalhe. Tem 3 elétrons doados e 2 elétrons recebidos. Pode isso? Não pode. Então eu tenho que igualar. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar aqui por 2 e vou multiplicar aqui por 3. Por que, Everson? Porque a hora que eu multiplicar aqui por 2, eu vou ficar com 6 elétrons. E esse lado também vai ficar com 6 elétrons. Então, a quantidade de elétrons doadas e recebidas será a mesma. Então, vai ficar 2Al, 2 íon alumínio, e aqui embaixo 3 cobalto, mais os 6 elétrons, dando 3 cobalto. Então, quando eu vou fazer a equação global, a condição é a quantidade de elétrons doados e recebidos tem que ser a mesma. Somei as duas equações e vai dar isso daqui, 2Al mais 3CO2+, dando 3CO mais 2Al3+. Pronto, essa daqui é a equação global da pilha, tá? É a equação global. A outra pergunta que ele faz, qual é o agente oxidante, qual é o agente redutor? Simples. Na pilha, quem reduz é o cobre. Então ele provoca o cobalto, ele provoca a oxidação do alumínio. Então o agente oxidante é o cobalto 2+, é o íon cobalto. Professor, se ele falasse que ele pôs para reagir cloreto de cobalto, eu teria que escrever aqui cloreto de cobalto, eu tenho que escrever o nome da substância. Na aula de agentes, oxidante e redutor, eu falei isso.
O agente é a substância química que foi usada. Ele usou sulfato de alumínio. Você vai falar sulfato de alumínio, no caso que é o cobalto. Sulfato de cobalto. O redutor é o cara que está do lado da oxidação. Então, no caso, o alumínio, aí é o metal mesmo, é o nosso agente redutor. E a DDP? A DDP da pilha nada mais é do que o potencial de redução maior menos o potencial de redução menor. Lembra que o menor sempre dança, né? Então o sinalzinho dele acaba sendo invertido. Então a DDP fica assim, o maior menos 0,28 e o menor menos 1,66. Menos com menos aqui vai dar mais. Então a nossa DDP menos 0,28 mais 1,66. Vou colocar aqui do lado a DDP calculada dessa pilha, 1,38 volt. Detalhe, positiva, tá? Lembra sempre disso. Ela é positiva, porque se eu estou falando que uma pilha funciona, a DDP dela é positiva, porque DDP positiva indica reação espontânea, tá? E para finalizar essa aula, uma dúvida que pode surgir. Vou voltar aqui nessa outra tela. Lembra que aqui eu multipliquei por 2? O potencial do alumínio, é 1,66. Então pode ter gente que comete esse erro. O potencial do alumínio é 1,66 volts. A hora que multiplica por 2, o cara vai lá e multiplica por 2 aqui de novo. Também, tá errado. O potencial do alumínio continua sendo 1,66. No caso, como aqui, eu estou escrevendo ele como oxidação, é positivo, porque é oxidação. O potencial do cobalto, 0,28. Redução, está escrito como redução, menos 0,28. Ah, Everson, mas eu multipliquei por 3. Legal, continua menos 0,28. Não multiplicar. Por quê? Porque o potencial é a vontade do elemento em doar, do elemento em receber elétron. Então não importa quanto de elemento tem, a vontade continua sendo a mesma, tá? Então, por favor, isso daqui é um erro que se aparece muito, tá? O pessoal erra muito isso, e aí chega na prova de vestibular, principalmente se for com alternativa, o examinador sabe que o aluno erra isso, ele faz uma alternativa pensando que o candidato vai multiplicar e vai errar, e você acha que está acertando. Então, toma cuidado com essa observaçãozinha final da aula. Tudo bem? Belezura? Tranquilinho? Então, tá bom. Espero que para você tenha sido tranquilo, que todas as suas dúvidas tenham sido tiradas com essa aula. E lógico, se tiver mais alguma dúvida, se quiser escrever alguma coisa para mim, ou se a aula realmente resolveu bastante aí para você, deixa um recadinho aí nos comentários. Adoro sempre ler os comentários dos meus alunos. No mais, bons estudos!